Dando continuidade ao painel 1, para compor a mesa da sessão 2, cujo tema é Combate ao Assédio no Ambiente de Estágio. Convidamos a coordenadora de Câmara de Coordenação e Revisão da Subprocuradoria-Geral do Trabalho, Eliane Araque dos Santos. Uma salva de palmas. Acompanhada do Procurador do Trabalho, Gustavo Ricardo Riso. Para mediar, o Coordenador Nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, CONAFRET, o Procurador do Trabalho, Renan Bernardi Calil. Doutor Renan Bernardi Calil é Procurador do Trabalho e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, USP. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado na USP, com linha de pesquisa sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Direito do Trabalho. Atualmente está como coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, CONAFRET. Com a palavra, o doutor Renan Bernardi Calil. Bom dia a todas e todos. Para começar os trabalhos dessa mesa, primeiramente, gostaria de agradecer os organizadores do evento, na pessoa do meu colega, o Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Francisco Gerson, para participar desse evento, na condição de mediador dessa mesa, que vai debater esse tema tão central, né, que são situações de assédio no ambiente de estágio, que, enfim, a gente vê no dia a dia do noticiário, e os estagiários nas relações práticas do seu estágio, como isso pode vir a se dar, né? E, sem mais delongas aqui, a gente vai começar os trabalhos, e eu vou fazer uma apresentação inicial. Para começar o nosso painel agora, no segundo da manhã, a gente vai ter a doutora Eliane Araque dos Santos, ela é subprocuradora-geral do Trabalho, é coordenadora da Comissão Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação. A doutora Eliane Araque também é especialista em Política Social pela Universidade de Brasília, UNB, e em Direitos Humanos pelo Unicelb. E é coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a doutora Eliane Araque. Obrigada. Obrigada, Renan. Tá? Está bem? Me pareceu... Tá. Está bem? Ah, ok. Obrigada, Renan. Bom dia. Eu acho que ainda é bom dia a todos, a todas e a todes. Eu vi que o rapaz que veio fazer a pergunta se autodescreveu. Então, vou fazer a minha autodescrição, porque eu sei que as pessoas nos acompanham online, né? Então, eu sou uma mulher parda, de cor parda, de cabelos brancos e curtos, praticamente brancos, né? Eles não posso dizer nem que eles sejam grisalhos. São brancos, curtos, não muito curtos, ondulados, né? Eu uso óculos, mas, no momento, até optei por tirá-los, porque ele está num estágio que também não está me ajudando para longe. Então, eu vou preferir tirá-los para poder conversar com vocês. Tenho olhos pretos, né? De cor preta, meu rosto ele é arredondado. Eu estou vestindo um vestido de fundo azul com uma estampa florida em vermelho e branco, né? Estou aqui sentada, de frente para o auditório, tendo à minha esquerda o Renan, que vai estar atuando como moderador desta mesa, e, ao lado dele, o meu colega Gustavo Riso, que assim abordará o tema comigo, né? Nós não conversamos a respeito, né, Gustavo?
mas eu vou fazer algumas colocações que eu considero importantes. Não vou me alongar muito, porque eu acho que a temática é uma temática complexa, atual, que eu acho que talvez vá motivar perguntas, então acho interessante que vocês interajam, né, comigo e com o Gustavo. Também não vou ocupar muito o espaço que o Gustavo vai ter para se colocar, porque vocês também já estão assim, há algum tempo aqui sentados, ouvindo, né? E temos a proximidade da hora do almoço. Então, eu vou procurar fazer uma abordagem sintética, mas colocando alguns pontos que me parece importante, em especial considerando a relação de estágio, que é uma relação muito específica com características específicas, né? Bom, a temática do assédio é uma temática complexa, né? É uma temática que, por mais que a gente busque definir o que configura um assédio, ele sempre está fugindo, porque as situações se revelam cada vez mais complexas, mas ele tem uma especial repercussão em se tratando do ambiente de trabalho, né? Porque o ambiente de trabalho tem regras, né? Tem algumas formalidades, muitas vezes tem metas e prazos que são postos, né? Em especial nas empresas, se tem uma organização da atividade empresarial para que ela consiga atingir a sua meta social como empresa. E aí nós temos, embora a gente sempre tenha enfatizado a necessidade de uma gestão compartilhada, nós temos, geralmente, uma gestão hierarquizada e de controle, né? Porque é essa a nossa, vamos dizer, a nossa cultura social, né? Nós estamos numa sociedade que é uma sociedade machista, racista, de controle, hierarquizada, e isso não vai ser diferente no âmbito de uma empresa, que é um local menor, mais restrito, mas que espelha essa sociedade. Assim como cada um e cada uma de nós que estamos dentro dessa sociedade, nós também, de alguma forma, trazemos também algo em nós de cunho machista, racista, de controle e hierárquico. E aí, quando a gente vai tratar da questão do estágio, nós precisamos enfocar, do assédio e da discriminação, nós precisamos não perder de vista esse contexto, porque eu diria que o assédio ele ocorre e é passível de ocorrer sempre, em todo e qualquer lugar, né? Seja na família, seja na empresa, seja na área privada, seja em órgãos na área pública. E aí eu não deixo de colocar o próprio Ministério Público, não é? Por quê? Porque as relações acontecem nesses ambientes de trabalho. E eu diria que, antes de ser o estágio uma questão de meio ambiente, né, ele é, antes de tudo, uma questão de organização do trabalho. E por que eu falo isso? Porque como o trabalho é organizado, é que essa organização vai facilitar, abrir espaços de diálogo e de relações mais solidárias e respeitosas, ou, ao contrário, fechar esses espaços e termos relações mais hierarquizadas, de controle e de comando, né? E uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção, e aí, só para situar para vocês, nós, no Ministério Público, temos uma política
de prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e da discriminação. E, quando eu abordo essa política, eu me atenho, antes de mais nada, aos seus princípios. E aí eu citaria 2 que me parecem básicos e que eles são fundamentais para o tratamento do assédio em qualquer ambiente de trabalho, que é a construção, né, de uma organização do trabalho respeitosa, né, que preserve a dignidade das pessoas que integram, que atuam nesse ambiente de trabalho, e de respeito à diversidade, né, porque as pessoas não somente são diversas, como também se colocam na sociedade de maneiras diversas. E essa diversidade, esse modo de ser, ele precisa ser respeitado. E isso pressupõe uma construção de uma nova cultura de trabalho. Né? Eu coloquei para vocês que, via de regra, nós temos uma cultura, de um modo geral, uma gestão do trabalho que se impõe, né, de cima para baixo. Nós temos uma cultura organizacional que prima pelo controle, porque se busca a consecução de metas, né? E aí a gente tem relações no ambiente de trabalho mais complexas, né? Um outro princípio, e eu acho ele importante para o enfrentamento do assédio, e aí seja o assédio moral ou psicológico, seja o assédio sexual, é de buscar soluções pacificadoras para os conflitos que ocorram no ambiente de trabalho. E eu diria, né, com a experiência de estar lidando há algum tema com essa temática dentro do Ministério Público do Trabalho, eu diria que, muitas vezes, né, o assédio, se ele se instala, ele decorre de conflitos que se instalaram lá no passado, lá atrás, num passado recente ou mais remoto, que não foram tratados, né? Eles foram relegados, buscou-se resolver a questão de um outro modo, as pessoas tentaram se ajustar ao que está posto, e aí ele vai se agravando, porque ele vai criando, né, corroendo a nossa a autoestima, a sensação de respeito que se tem, de valorização de si e do que você tem de imagem do seu trabalho, da sua pessoa. Então, embora eu esteja focada nessa fala agora na pessoa, eu digo que, na verdade, sempre envolve um coletivo de trabalhadores, porque as relações, elas não acontecem, né, isoladamente ou de uma forma polarizada. No ambiente de trabalho, primordialmente, elas são coletivas, né? E aí, o que uma pessoa dentro desse coletivo está passando ou sofrendo, isso repercute no coletivo como um todo. Então, eu diria que nunca, né, ou vamos dizer, a exceção, como diz o ditado, ela confirma a regra, geralmente, né, 99,9%, as situações de conflito, de assédio, ela não envolve apenas uma pessoa. Ela repercute no coletivo, portanto, está presente e reverberando nessa coletividade de trabalhadores. E ainda que haja uma discriminação, que geralmente, né, a gente fala assim, muito genericamente, a discriminação não se admite, está lá na Constituição, discriminação em razão de raça, cor, credo,
orientação, identidade sexual, de gênero, né? E aí a gente fala, vai se dar ou vai se polarizar. Mas quando nós temos uma atitude de discriminação, ainda que envolva uma pessoa, né? Seja uma mulher, seja uma mulher gestante, seja uma pessoa negra, seja uma pessoa trans, né? Na verdade, ela também revela uma organização de trabalho que não respeita aquela diversidade. Então, está se revelando numa atitude um modo de proceder no trabalho. Portanto, que a gente diz que uma discriminação, né, nós, como Ministério Público, nós não atuamos em situações individuais, mas a discriminação nos chega de forma individualizada, mas jamais ela é tratada dessa forma pelas repercussões que ocorrem no trabalho, no ambiente de trabalho, naquelas pessoas, né, sejam que compõem aquele universo restrito, mas também coletivo. E aí, colegas, eu assim, me permito que a gente se trate como colegas, né, porque esse tema nos atinge a todos de forma igual, e aí não importa que função a gente exerça ou em que cargo que eu esteja, eu vou sofrer e passar por situações de questionamentos da minha valorização, seja estagiário, seja subprocuradora, seja uma coordenadora ou coordenador, ou esteja desempenhando uma função, vamos dizer, administrativa, ou mesmo de caráter, que geralmente são executadas pelos e pelas terceirizadas, que são pequenos serviços, né? Via de regra, mas não só, né? Então, colega, nós temos um contexto de trabalho, mais ou menos, como eu coloquei em linhas gerais, e um contexto em que o assédio está propenso a ocorrer, né? Ele decorre dessas relações interpessoais, dessa relação de gestão. E aí, eu parto para enfocar a relação de estágio, né? O colega Tadeu falou, a empresa não é obrigada a oferecer estágio. Ela oferece, se ela quiser, se ela achar que ela tem espaço para oferecer estágio. E, justamente por isso, ela tem que ter muito cuidado, né, para cuidar daquele estagiário, daquele conjunto de estagiários, de forma a lhes proporcionar não somente aquele aprendizado que esse coletivo está buscando, né, como também condições para que esse aprendizado ocorra. E aí, relações interpessoais respeitosas, saudáveis, e um ambiente de trabalho saudável. E, especialmente, isso é uma obrigação de caráter genérico, né? Mas, especialmente, para aqueles e aquelas que vêm buscar esse estágio e que passam por essa empresa, por esse órgão, geralmente em pequenos espaços de tempo, né? Que geralmente pode chegar a 2 anos, às vezes se mantém em 2 anos, mas pode ser menor. Então, a empresa precisa ter um olhar muito cuidadoso para oferecer as condições necessárias a esse aprendizado, cuja base principal é relações respeitosas e uma tranquilidade para atuar. E aí,
poderíamos perguntar como, se o assédio é passível de ocorrer, porque nós estamos entre pessoas, entre relações, num ambiente mais formal, com regras hierarquizado, né? Como prevenir situações de estágio para com que não atinja esses estudantes que vêm buscar um aprendizado prático, vêm buscar um espaço para ter essa experiência do que aprendeu em teoria. Então, foi dito aqui da necessidade de um supervisor, de um acompanhamento. Na hora que a empresa, que ela é obrigada a fazer, mas ela disponibiliza um supervisor e um acompanhante desse estágio, ela precisa, antes de mais nada, né, não só se reter ao iter daquelas atividades, mas apresentar esse estagiário àquele ambiente, aquele coletivo, para que eles interaja e compreenda em que ambiente ele está. E aí eu vou trazer só uma situação que me foi colocada numa palestra. Eu fui a um órgão público para falar para estagiários, para os gestores, e o gestor me colocou: e aí, como a gente faz? O estagiário chega aqui, vai botar o seu celular para carregar, senta no chão, cruza as pernas e fica ali no celular. Ou então, não sabe atender telefone, senta na mesa e fala: oi. Não fala um bom dia, não diz aonde está. Como a gente faz? Eu falei: é obrigação de vocês dizer em que ambiente ele está. Obrigação de vocês em colocar para esse estagiário, né, a formalidade daquele ambiente jurídico. E, ao mesmo tempo, se abrir para aprender com esse estagiário que vem de uma geração mais nova, que é mais despojado, que é mais informal e que é também mais criativo para buscar novas soluções de como lidar com aquele trabalho, com aquelas tarefas que lhes são colocadas. Então, ele não sabe, ele está ali trazendo para aquele ambiente a sua realidade, como ele atua no seu dia a dia. Então, a empresa, é o órgão público que precisa ter a sensibilidade para esclarecer o que é aquele ambiente de trabalho. O que aquelas atribuições, quais são o que, vamos dizer, o que visa cumprir, né, aquele órgão, aquela empresa, com as suas atividades. E aí, colegas, né, eu coloco que a gente precisa se abrir. Quando a gente tem uma política, quando a gente está diante da necessidade de combater situações de assédio, e isso está genericamente colocado, em que pese nem todas as empresas ainda têm uma política, mas geralmente tem um código de ética, né? Quando você coloca isto como uma necessidade, pelo sofrimento, pelos riscos que essa situação traz para a pessoa e para a contaminação daquele ambiente, né, você obrigatoriamente precisa mudar de postura, sabe? Porque você está buscando construir uma nova cultura organizacional, né? Então, é preciso se abrir. E se você tem um novo chegando, você abriu espaço para essa nova geração também se abrir e aprender com ela. Isso leva a desconstruir parâmetros arraigados. Eu não sei, eu tenho quantos minutos, Senna? Hein? Posso ficar à vontade? Não me deixa ficar à vontade, porque aí eu vou embora. Já está no tempo? Tá, então, só para compreender melhor
e situar, a nossa política do MPT, ela se baseia, tem alguns princípios, ela se inspirou na psicodinâmica do trabalho, do Christophe Dejour, que a criou, que é um médico psicanalista francês. Né? Ele tem vários livros muito interessantes, básicos, para entender a questão do trabalho, do significado do trabalho, das situações de assédio que isso gera, e, inclusive, situações que podem levar ao suicídio. Né? E eu coloco isso porque nós estamos em setembro, Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio, que é um tema delicado também, mas a gente precisa falar a respeito. Não adianta a gente ficar muito impactado com possibilidades desse teor e não falar a respeito. A gente tem que falar a respeito, a gente tem de compreender, a gente tem que se abrir para dar apoio, tem que falar de assédio, né? E assédio moral, assédio sexual. Ele fala que existe o trabalho prescrito e o trabalho real. Eu acho isso fantástico, porque nos leva a compreender melhor esse contexto. O trabalho prescrito, a gente sabe, são as normas, as metas, os prazos, aquilo que a gente tem diante de si a cumprir. São necessárias? São. São necessárias porque são um norte para desenvolver o trabalho. Só que isso que está posto, muitas vezes é questionado, é subvertido pelo trabalho real. Porque o trabalho real vai exigir de cada um de nós, naquele momento, conforme estejamos naquele momento, conforme as nossas características e qualidades, um modo diferenciado de enfrentar aquele trabalho e cumprir aquele trabalho, e muitas vezes não vai ser diante das regras postas. E talvez a gente tenha que refletirmos das regras postas. Elas talvez não estão dando cabo, não estão proporcionando uma realização do trabalho produtiva e primando pelo respeito do outro. Né? Então, a gente precisa ver isso. E isso nos leva também, eu falei, quando a gente tem como meta prevenir, enfrentar situações de assédio, para que elas não ocorram e não desvirtuem, não degradem, né, o ambiente de trabalho, que a gente assume um compromisso de mudar aquela cultura, de atuar diferente. Eu assumo o compromisso não de eu, como pessoa, como Eliane, focado no meu trabalho e esquecer do outro. Eu assumo o compromisso de me abrir para o outro e para enxergar esse coletivo. Né? E aí a gente assume o compromisso de ter uma gestão do trabalho diferente, mais dialogada, mais compartilhada, porque assim a gente vai poder avaliar melhor o trabalho sem que essa avaliação seja assediadora, né? Sem que essa avaliação esteja gerando conflitos. Assim como nós vamos atingir uma produtividade de uma forma mais harmônica, mais solidária e menos competitiva e menos opressora. Né? E isso, colegas, são desafios que estão postos. Né? E são essas reflexões que eu quero trazer para vocês. Eu optei não ficar dizendo isso é assédio moral, isso não é assédio moral, porque os limites eles não existem, porque eles se mesclam, porque as situações são diversas. E as situações se apresentam cada vez mais de forma diferenciada. Né? Os desafios estão postos na nossa vida a todo momento. E eles não são ruins, eles são bons, porque eles nos ajudam a evoluirmos e a vermos que somos capazes de enfrentar e de ultrapassá-lo. E é assim que caminhamos rumo a uma organização do trabalho
mais respeitosa, mais saudável, rumo a uma sociedade mais solidária, menos desigual. E assim que a gente cresce como pessoa, né? O Deju fala do ressignificado do trabalho. Então, nós que estamos a maior parte do nosso dia no trabalho, que a gente possa redescobrir o significado do trabalho e que ele possa nos ajudar a nos compreendermos e vamos dizer, a construirmos a nossa subjetividade com maior prazer e maior alegria. Obrigada. Muito obrigado. Alô. Muito obrigado, doutora Eliane Aragão, por trazer reflexões tão importantes para esse tema, a questão da forma pela qual a gestão no trabalho acontece, enfim, as contribuições que o Christophe Deju traz para esse tema, a importância também de levar em consideração como que essa nova geração lida com diversas questões que também se afetam em relação ao mundo do trabalho e como essa forma de você gerir o trabalho afeta o estágio. Então, agradeço a sua exposição. E antes de passar a palavra e anunciar o Dr. Gustavo, eu só queria sanar um equívoco, enfim, um lapso que eu cometi, né, que eu não fiz a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, olhos castanhos, de barba. Estou com terno azul marinho, camisa branca e gravata azul clara, se meu daltonismo permite eu falar isso. Como o Dr. Francisco Gerson, eu padeço dessa situação. E, bom, para darmos continuidade à nossa sessão, vou anunciar o Dr. Gustavo Ricardo Riso. Ele é procurador do trabalho desde 2006. Ele é formado em Direito na PUC de Campinas em 99. Ele é pós-graduado em Direito das Novas Tecnologias na Escola de Negócios Alitair em Madrid, em 2001. Ele foi auditor da Previdência Social entre 2003 e 2006. E ele é coordenador do Grupo de Trabalho de Estagiários da Conafret desde 2020. Dr. Gustavo também é vice-coordenador substituto da CONAET, que é a nossa coordenadoria sobre trabalho escravo, da 15ª Região. E, com a palavra, Dr. Gustavo Ricardo, por favor. Bom dia, boa tarde, né? Passou do meio-dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje, Renan. Só uma pequena correção, é Gustavo Riso Ricardo, mas tudo bem. Queria parabenizar todos os presentes, em especial ao nosso subprocurador-geral do Trabalho, Francisco Gerson, que juntamente com a Carolina, da Unifor, e o Rogério, da UFC, da Federal do Ceará, organizaram esse evento. Também cumprimentar a subprocuradora Eliane, que aqui comigo divide a mesa. Agradecer também meu colega que antes palestrou, o Tadeu, que me deu a honra de permanecer nesse GT por 3 anos, aprendi muito com ele. Infelizmente, eles não deixou, mas agora o Renan assume a posição dele. E, enfim, a questão do estágio é uma questão muito complexa e vou tentar ser o mais rápido possível para abarcar essa temática do assédio no ambiente de estágio. Vou começar, então, fazendo minha autodescrição. Sou um homem de 47 anos, de 1,80 m, branco, cabelos castanhos. Estou usando um terno azul marinho, camisa branca e gravata vermelha. Como coordenador do GT estagiário já há 3 anos, a gente tem tentado estabelecer uma relação de parceria com os conselhos federais para eles estarem trazendo essas situações problemáticas relacionadas ao estágio e para que a gente possa desenvolver uma parceria, né, e formas de atuar de maneira mais concentrada nesse tipo de situação que chega para nós. Tá? Então, realmente, já são 3 anos, aliás, esse trabalho já começou há 6 anos, mas nos últimos 3 anos é que a gente desenvolveu um plano de trabalho e temos atuado de forma mais conjunta mesmo,
E há pouco tempo que nós estamos começando a ver o resultado desse trabalho, né, Renan? Que a gente começou a receber, na verdade, toda essa devolutiva dos conselhos, que seriam resultado das fiscalizações, Eliane, que eles estão realizando, e com a constatação dessas irregularidades, nós estamos fazendo um encaminhamento dessas denúncias para os colegas na ponta, juntamente com uma série de documentação, explicando como funciona o nosso grupo. Enfim, então é um trabalho já de muitos anos que começa agora a dar resultados. E essa questão do assédio é uma questão que aparece muito comumente nessas palestras, nesses encontros que eu tenho realizado com esses conselhos. Nós não temos ao certo a dimensão do problema, mas sabemos que ele existe. Eu tive acesso a algumas dissertações de mestrado, uma delas na Universidade Federal do Maranhão, aliás, nem era mestrado, era de conclusão de curso. O estudante ele fez uma pesquisa com os estudantes lá da Federal, e 25% deles haviam relatado caso de assédio. Então, esse é um dado que nós temos. Em um outro estudo, um pouco mais antigo, que também era de finalização de curso, a colega aqui de Brasília, a estudante aqui de Brasília, aliás, ela relatava, na pesquisa que ela fez com os alunos ali da instituição de ensino, que 60% haviam passado por uma situação de assédio. Então, assim, é algo que está posto, que está colocado, existe, mas, obviamente, temos centros de excelência. Não podemos colocar essa problemática como se fosse algo que acontece com todas as relações de estágio. Temos problemas, sim, podemos avançar, mas, por exemplo, eu cito o caso aqui do nosso estágio no Ministério Público do Trabalho, que eu acho que podemos caminhar muito, mas é um estágio, pelo menos lá onde eu atuo, que é na PTM de Sorocaba, é um estágio muito bem feito, muito bem supervisionado, né? Nós temos um cuidado importante com esses jovens. Pois bem, eu acho que toda essa discussão ela deve ser baseada no artigo 227 da Constituição, né, que prevê a obrigação de toda a sociedade, da família e do Estado em fazer a proteção desse adolescente, desse jovem, quanto à educação. Então, não se trata aqui de algo jogado ao ar, nós temos toda uma legislação basilar e ela se começa dentro da nossa Constituição. E muito foi dito também acerca do conceito do estágio. O que é o estágio, né? O Balazeiro, nosso ministro, falou muito bem, o Tadeu, o colega, também falou que, na verdade, é um ato educativo escolar, né? Se a gente sempre levar em conta o que é o estágio, né, o conceito do estágio, a questão do assédio fica, para mim, muito clara, né? Por quê? Porque qualquer coisa que saia, desvirtue dessa conceituação que consta do artigo 1º aí da lei de estágio, ela começa a partir para problemas, né, que podem ocasionar o assédio, né? Então, eu levantei algumas causas mais comuns do porquê que o assédio ocorre, né? O primeiro, como você bem colocou, Eliane, são os ambientes tóxicos que já existem, né? Então, são empresas ou instituições públicas em que o problema já existe, o estagiário ele é colocado dentro de uma situação e, obviamente, ele não sabe o que fazer, porque parece que é uma questão cultural mesmo, né? Quem sou eu, jovem, chegando aqui, querendo aprender, e já vejo problemas acontecendo entre os colegas mesmo de trabalho, e o que eu posso fazer, né? O segundo ponto é a questão financeira, Eliane. Isso aí é uma questão que está pesando muito, né? Por que esse estagiário se vê na obrigação de continuar naquele ambiente tóxico? Porque, como foi dito ontem, uma estatística de que 11% dos estagiários precisam da bolsa porque são remo de família, né? Olha a gravidade, né? Então, veja que daí a gente já começa a partir para uma outra questão. O salário, a bolsa que ele recebe é essencial para a continuidade dele no curso que ele está fazendo enfim, sem aquilo ele não consegue desenvolver. Então, ele é obrigado a continuar naquela situação. O terceiro ponto é a questão do estágio obrigatório, né? Ele precisa cumprir aquela jornada, aquela carga horária, porque senão ele não recebe o diploma dele. E fica difícil para ele ficar pulando de estágio em estágio,
Ora, eu prefiro ficar aqui, dou uma de desentendido, né? Ou eu aceito, levo o assédio sem conseguir me reclamar da situação, né? Mas eu sou obrigado a ficar aqui, porque senão eu não consigo cumprir essa jornada que é determinada por lei. E, por fim, a causa precípua é o desvirtuamento mesmo da relação de estágio para a relação de emprego, né? A partir do momento que enxergam o estagiário, isso é muito comum ainda no Brasil, Eliane, porque se você dá uma simples olhada, uma busca no Google, você encontra como diminuir seu custo através de estagiário, né? Eu lembro, há um tempo atrás, que eu acessei, era realmente uma plataforma que a pessoa quer contratar, quer diminuir seu custo, contrata estagiário, a gente vai ensinar, a gente vai colocar um estagiário aí para você. Então, assim, é escancarado, né, essa relação de fraude que existe atualmente. E aí também eles são colocados dentro desse contexto nas mais diversas funções que não tem nada a ver com o projeto pedagógico do curso. Numa dessas reuniões com o Conselho Federal de Administração, foi colocado exemplo numa fiscalização num shopping em Belém, que encontraram um estagiário de administração limpando o banheiro do shopping. Então, é disso que nós estamos falando, né? É esse tipo de desvirtuamento que existe. Como eu disse, a gente ainda não tem um número certo da quantidade de relações de assédio que existem, mas, obviamente, uma pessoa que está limpando um banheiro sendo estagiária de administração, é óbvio que ela é objeto de assédio, né? Não existe outra justificativa para isso. Uma outra questão que eu pensei, Eliane, eu deixo para o debate, nessa questão do desvirtuamento de considerar o estagiário como empregado, são essas bolsas altíssimas ou altas que são oferecidas para os estagiários em grandes escritórios de advocacia, instituições financeiras, né, em grandes conglomerados. Será que um estagiário que ganha, e tem bolsas hoje que eu ouvi falar de R$7.000, ele vai ser tratado como um estagiário ou como um empregado? Será que uma empresa, ao colocar uma bolsa nesse valor, o que ela está pensando? Vou dar um ambiente de aprendizagem para esse estagiário, sem metas, sem obrigações excessivas, porque eu sempre falo, acho que obrigações precisam, pela própria formação do caráter do ser humano, né? Mas e a obrigação excessiva? Prazos, né? Será que uma empresa que está colocando, uma instituição que está colocando uma bolsa nesse valor, o que ela quer? Então, já é uma coisa para a gente pensar. Então, com esse tipo de situação, você vai gerando essa problemática mesmo, que acarretam várias consequências, né, que vão acarretando vários problemas para esse jovem. É importante salientar que o assédio, no jovem, ele tem uma consequência muito pior, muito pior, colegas. Ele está em processo de formação, né? Ele não está com a psicologia dele formada, a psique dele formada, ele está aprendendo ainda o que é o mundo do trabalho, né? E então a gente tem que tomar um cuidado muito especial. Se o assédio por si só, em qualquer tipo de relação de trabalho, é absurdo, é inaceitável, o que dizer ainda com um jovem que está em processo de formação psicológica, né? Você tem casos, a gente que lida ali na ponta com casos de assédio, normalmente, você vai fazer a oitiva das testemunhas que passaram por assédio, é realmente de cortar o coração. É absurdo as histórias que a gente ouve e pessoas que ficam completamente incapacitadas, Eliane, para qualquer tipo de atividade. Pessoas que começam a tomar remédio acalmante por 2, 3 anos e não conseguem sair daquele ciclo, né? Elas entram num problema de eu me sinto mal, eu sou imprestável, eu não consigo fazer nada porque me taxam dessa forma, né? E já pessoas de mais idade prestaram depoimento chorando, assim, pessoas com mais de 60 anos chorando que nem criança, Eliane, por ter passado por assédio. Então, a gente está falando de uma situação de problema psicológico que, depois que ele ocorre, ele é muito, muito difícil de ser tratado, né? E pode gerar marcas eternas na vida dessa pessoa. Então,
algumas consequências, né, da questão do assédio. O impacto no desenvolvimento profissional desse jovem, né, que ele vai ter uma dificuldade de se concentrar, ele não quer participar das atividades, ele não quer aprender, porque, na verdade, seria essa a intenção. Um problema de engajamento, ele se sente desmotivado para participar de qualquer coisa, ele prefere não participar, ficar escondido, né? E passar por aquilo o mais rápido possível. Aí eu estou falando mais do estágio obrigatório, né, que ele não recebe a bolsa, mas no caso da bolsa também, porque ele é premido pela necessidade financeira em continuar com aquela situação. Um ciclo de isolamento social, ele acaba se isolando, e uma das questões do estágio é a questão do networking mesmo, de você não só aprender, mas criar uma rede de contatos que podem se desenvolver no futuro. Uma questão de impacto mesmo na carreira, né? Uma dessas reuniões com o Conselho Federal de Educação Física, eram 60 fiscais que estavam lá, né? A gente estava explicando o nosso plano de trabalho, como o fiscal deve atuar, como deve vir a documentação, o que eles devem observar. E aí havia um jovem na mesa de som, e eu explicando a problemática toda, e ele falou: eu gostaria de falar. Eu falei: pois não. Tudo que o senhor está falando tem todo sentido, é toda a verdade, porque eu passei por essa situação. Eu falei: mas conta então o que aconteceu. Eu estava fazendo um curso de educação física numa universidade conceituada aqui de Brasília, e fui fazer um estágio de educação física numa academia. E lá eu era humilhado, eu era destratado pelo meu supervisor de estágio, e realmente foi traumático para mim. Eu parei com o estágio e larguei o curso de educação física. E era uma faculdade conceituada, não era um curso com nota baixa, nada. Ou seja, ele mudou a visão dele da profissão, né, do que ele queria, do futuro dele, em função do assédio que ele sofreu. A primeira experiência dele foi tão traumática que ele largou o curso. Ele estava feliz, ele falou que ele estava bem, estava desenvolvendo outras atividades, mas vejam o tipo de impacto que o assédio moral pode gerar na vida de um ser humano. Como eu disse, são cicatrizes eternas que ficam. E, obviamente, a principal problema, consequência, é a saúde física e mental desse jovem, né? Como nós adultos que passamos por isso já é um problema, para esse jovem é um problema muito maior, porque ele, como eu disse, está em processo de formação. A gente tem que tomar, então, um cuidado muito maior com esse tipo de situação. E para quê? Para que essa pessoa não se transforme numa pessoa deprimida, dependente de remédio, uma pessoa destrutiva, um doente mental mesmo, e um suicida, né? Como você falou anteriormente, Eliane. E essa questão do suicídio aconteceu. Eu não sei se vocês se lembram, em julho do ano passado, houve um caso de um jovem que se jogou do 7º andar de um prédio em São Paulo. Ele era estagiário de uma grande banca de advocacia aqui do Brasil. É uma banca que tem um faturamento bilionário, não é milionário, é bilionário. E ele se jogou e foram verificar. Foi grande objeto da mídia, etc., falando da questão do assédio, se era assédio, se não era assédio, por que ele se jogou. E deu uma grande repercussão midiática essa situação. E, na Folha de São Paulo, começaram a ser escritos vários artigos, né? Um deles falava: o mundo de direito se mobiliza contra os estágios tóxicos. Eu ia ler aqui, vou rapidinho, mas diante do tempo, conta lá nessa matéria o que era o mundo do estágio. Fizeram entrevista, inclusive, com um estagiário aqui de Brasília, falando realmente que nos 2 estágios que ele fez em Brasília, eram cobranças excessivas, gritos, xingamentos, obrigações, né? E que o que ele percebeu com os colegas dele dentro da faculdade, que aquilo era algo comum, não era algo que acontecia só com ele, né? Então, aquela era uma situação comum. E ele fala:
há uma demanda absurda, são moedores de gente mesmo. Acho que eles olham o número de casos, cursos de direito, e calculam que tanto faz um ou outro desistir. Humilhação é uma coisa naturalizada. Esse foi o depoimento desse jovem na Folha de São Paulo. E, nessa época, eu dei essa entrevista para a Folha e eu falava que existe um problema de conceituação, como a gente estava discutindo desde ontem, isso. E estágio não é emprego. Estágio não é emprego. Nenhuma empresa é obrigada a dar estágio. Né? Logicamente, se a empresa, todos reclamam de falta de mão de obra qualificada, e um bom estágio numa boa empresa, pode abrir caminhos, pode abrir portas. Só que essa empresa tem que dar todos os caminhos para esse jovem se desenvolver sem uma cobrança excessiva. E é isso que acontece. Né? Essa questão, né? Como que você vai punir se você está educando o jovem? Né? Como que você vai punir? Eu acho que essa punição, ela advém de uma cobrança excessiva, né? E advém dessa a problemática da conceituação do que é o estágio mesmo, da fraude mesmo. Não, ele é considerado empregado, eu posso exigir. Né? Então, é isso. E nessa época também, o Centro Estudantil lá da USP, do Direito 11 de Agosto, o acadêmico, eles também fizeram uma pesquisa e lançaram uma campanha de estágio digno. Fizeram um ciclo de palestras e realmente foram levantadas uma série de discussões com membros, inclusive da OAB, da advocacia, dessa problemática dos estágios de direito em grandes bancas, principalmente, não que esse problema esteja adstrito a essas grandes bancas. E eles também constataram essa questão, a questão do estágio, aliás, desculpa, da renda, né, da bolsa, que é necessária, por isso existe todo esse desvirtuamento, e a questão da ansiedade desses estudantes em entrar logo para o mercado de trabalho. Porque hoje, Eliane e colegas, existe uma competitividade exagerada. Nós estamos num mundo capitalista. E com a questão do trabalho telemático, piorou ainda mais. Né? Tá todo mundo, como o estudante disse, moedor de gente. Né? Moedor de gente. Exigências que já começam no período que deveria ser o período de aprendizagem. Né? Dentro do ambiente de trabalho. Então, as consequências que eles elencaram lá no centro acadêmico foi a rescisão do contrato antecipado desses alunos, a evasão do curso de direito, até crise de depressão, de burnout. E o que aconteceu nessa época, Eliane? Eu não sei se vocês sabem, existe uma página no Instagram que chama Escritórios Expostos. É uma página, Eliane, que os jovens eles fazem denúncias desses problemas de assédio no Instagram. Né? Então, eles contam, se você dá uma olhada lá no Instagram, esses relatos, existem relatos absurdos. Né? E estão expostos os escritórios, e achei muito interessante, porque não só agora ampliaram a questão do estagiário para todas essas questões de assédio moral que existem no ambiente de trabalho, principalmente da área jurídica, né? Por isso que escritórios expostos. E, então, seria uma fonte importante para esse tipo de pesquisa da questão do assédio. É só ir lá, dar uma olhada, realmente é estarrecedor. E o que o MPT fez, então? Né? Não estamos falando só do problema. O que nós fizemos? Na PRT2, diante dessa tentativa de suicídio, foram recebidas 26 NFs, notícias de fatos, que são as denúncias, sendo 11 em face daquele escritório, daquela grande banca em que estava o estagiário que tentou o suicídio. Né? E, ao mesmo tempo, também foram foram recebidas 40 denúncias acerca de assédio moral na relação de estágio. Tá? 40. Olha a quantidade, tudo isso decorrente dessa mobilização, né, dessa publicização, dessa questão do assédio na relação de estágio. Sendo que dessas 40 de assédio, 11 se referiam a essa grande banca. O que acontece? O MPT tem uma dificuldade tremenda na investigação do assédio, né, Eliane, como você bem sabe. Por quê? Porque as pessoas têm medo de se expor, elas têm medo de se envolver, elas têm medo de ficarem queimadas até na área de atuação delas. Então, para a gente conseguir
pegar o depoimento dessas pessoas, e os inquéritos de assédio moral, eles se dão principalmente através do depoimento, porque raramente você tem um e-mail, algo gravado, uma filmagem, né? Às vezes é possível sim, mas é raro, então você tem que ouvir pessoas, e normalmente eles não querem se envolver, mesmo participando desse contexto. E esses inquéritos, Eliane, eles estão sob sigilo, tá? Mas uma informação que eu posso dar em relação aos escritórios de advocacia é o seguinte: muitos deles, o assédio, ele não é ostensivo. Ele não é assim um chefe determinando quantas peças o jovem deveria fazer por dia, ou você me precisa entregar isso até amanhã, né, o que geraria um excesso de jornada, porque além com o trabalho telemático, o trabalho de produção, ele pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Não, esse assédio era um assédio horizontal. Haja vista que de todos os estagiários que são contratados por esses grandes escritórios, apenas uma pequena percentagem é que é efetivada. Então, eles mesmos competem entre eles mesmos, porque eles sabem que se eles não produzirem daquela forma, naquela quantidade, eles não serão... É porque é assim que se organiza o trabalho, como você bem disse. No escritório. Exato. É uma questão de organização de trabalho. Isso, é a questão de organização, mas veja, Eliane, É organizacional. eles sabem que é assim. Sim. Eles sabem que é assim. Para eles é bom que seja dessa forma. Entendeu? Então não é que eles não saibam, não, eles fazem essa competição. E aí se dá realmente a questão da jornada. Essa problematização é a questão da jornada mesmo, né? Então, a partir daí, com a atuação dos colegas valorosos lá da PRT2, parece que já está havendo uma mudança de controle de jornada através de sistemas, através de proibição de envio de e-mails fora do horário de estágio. Ou seja, dá para fazer. Dá para fazer, desde que haja uma organização do trabalho que proteja efetivamente esse jovem. Muitos desses escritórios, inclusive, eles cobram pela hora do estagiário, não só do advogado, né? Então, obviamente que para eles é interessante essa forma, essa organização de trabalho. Além disso, é importante citar que houve uma legislação, uma alteração legislativa em julho deste ano, no Estatuto da OAB, que a partir de agora, o inciso 30, na questão das infrações disciplinares, ele prevê que a prática do assédio moral e sexual e discriminação é uma prática que pode levar, inclusive, à cassação do registro. E o inciso 1, ele fala, né, que o assédio moral, que é a conduta praticada no exercício profissional, ou em razão dele, por meio da repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas, ou comportamentos que exponham o estagiário, Eliane. Eu acho que a primeira legislação que fala de expor o estagiário e dar a consequência para isso, né? Estagiário, advogado ou qualquer outro profissional. Então, achei bem interessante essa alteração legislativa. Então, obviamente, é um problema que cabe às unidades concedentes, mitigar, as instituições de ensino, através de palestras, obviamente, educação, em primeiro lugar, através de você tirar esse medo do estagiário em denunciar mesmo, né, seja para o Conselho Regional da Profissão Regulamentada, seja para o próprio Ministério Público do Trabalho, seja para os próprios responsáveis pelo estágio nas instituições de ensino, porque eles estão tendo o contato imediato com esse jovem, e explicar a situação, né? Falar que aquilo não está dando por causa que realmente a situação que ele está sendo colocado é uma situação que, inclusive, está deixando ele doente. Questão do suporte às vítimas, né? Nós temos que criar uma rede de apoio para esses jovens, principalmente, eu acho, que nas instituições de ensino, né? com aconselhamento psicológico, né? desses jovens, e a questão da educação através de programas e eventos como esse, né? Que eu acho que é educando que a gente leva ao conhecimento ao jovem. Então, para finalizar, colegas, é um problema que existe, é um problema que chega ao Ministério Público do Trabalho, é um problema que é primordial aqui para nós da CONAFRET, no nosso grupo de trabalho, Ministério Público do Trabalho como um todo. Eu acho que
somando forças aí, nós, as instituições de ensino, os conselhos, o Ministério do Trabalho, inclusive ontem foi ótimo para o networking com a Ana, que veio aqui para a gente desenvolver algum trabalho em cima da questão do estágio ensino médio, que eu, como o Tadeu e o Renan, a gente tem as nossas restrições, já que se é a questão de aprendizagem do currículo, né, do que ele está aprendendo, o que ele está aprendendo no ensino médio que ele vai aplicar, quem vai ser o supervisor. E a mesma questão do estágio em pós-graduação, o que está ali na pós-graduação que ele vai aplicar diretamente no âmbito de trabalho dele, né? E agradecer a presença de todos, muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo, por, enfim, acho que colocar cores, né, nesse debate, né, e trazer os casos que vão se configurando nessas situações de assédio moral em relação ao estágio. E daí eu acho que para a gente encaminhar para a finalização dessa sessão, a gente recebeu algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo, e daí eu acho que a gente pode fazer eu vou ler as perguntas que chegaram e passar tanto para a doutora Eliane e para o doutor Gustavo, para eles responderem, tá? Então, a Márcia fez 2 perguntas. A primeira dela é: uma instituição que tem estrutura para tratar de casos de assédio e discriminação ocorridos nessa instituição serviria para tratar de casos ocorridos nos estágios dos estudantes estagiários nas concedentes? E a segunda é se o MPT teria uma cartilha e orientações específicas para tratar sobre assuntos de assédio junto às instituições de ensino. E o Tobias Rosa perguntou quais são as semelhanças e diferenças entre assédio no trabalho e exploração do trabalho. Bom, eu acho que eu desliguei. Não. O primeiro, como é o nome da pessoa? Márcia. Ah, é a Márcia. Márcia, olha, a empresa, ela precisa, vamos dizer, atuar, né, no combate às situações de assédio, criando mecanismos de denúncia, capacitando os seus gestores, né, fazendo rodas de conversas a respeito do tema, tratar, né, essa questão de uma forma bem ampla. Logicamente, qualquer atuação que ela faça de prevenção e combate alcança, sim, os estagiários, porque eles estão atuando no seu ambiente de trabalho. Eles estão ali nas relações de trabalho. E, como aqui tem sido reiteradamente colocado, a empresa ofereceu o seu ambiente para acolher aquele estagiário. E aí, embora não tenha sido colocado, eu gostaria de abordar a responsabilidade da instituição de ensino, né? Ela tem obrigações que a lei estabelece de acompanhamento, de supervisão, mas ela precisa estar atenta e em contato, né, com o estagiário, com o seu aluno e com o local concedente, para saber o que está acontecendo, né? E se ela cede, né, e tem um programa de estágio a oferecer à empresa que está concedendo, ou ao órgão que está concedendo esse estágio, ela precisa, né, conversar a respeito e valorizar o estágio e aquele ato educativo escolar, né? Porque é essa valorização, né, daquele instituto, a valorização da pessoa, do estudante que está envolvido naquele ato educativo escolar, para conhecer
né, para experienciar o seu conhecimento na realidade prática do trabalho. Então, é uma situação particular, uma situação específica que, logicamente, não deveria, não pode dar ensejo a fraudes, à exploração do trabalho. A exploração do trabalho, ela se dá numa amplitude maior. Ela pode ocorrer de várias formas, de negação de direitos, de exploração, né, do trabalho de criança, adolescente e jovens, que tem parâmetros a serem seguidos, da exploração do trabalho da criança, que é vedado o trabalho, né, e, assim, em algumas situações de piores formas de trabalho, essa criança é considerada até os 18 anos. Então, a exploração do trabalho, ela se dá quando ela não obedece aos parâmetros legais. A exploração do estágio se insere nessa exploração maior. Mas, como o colega Gustavo trouxe, ela assume, às vezes, uma situação mais cruel, né? Toda vez que eu falo em situação cruel de exploração, eu lembro da exploração de crianças e adolescentes, né? Mas aqui eu estou falando do estagiário, do estágio, que assume aspectos cruéis, sim, pela necessidade, que foi colocado pelo Gustavo, né, com aquele estágio, trazer um ganho, uma sobrevivência para si, e aí se submeter a situações humilhantes, de exploração, de constrangimento, de pressões, né, que leva ao adoecimento, ao suicídio. E, de fato, né, quando o estágio ele se instala, o assédio se instala, ele é devastador, porque ele atua no íntimo da pessoa, né, na sua avaliação de autoestima, de autoavaliação, de como cada um valoriza o seu trabalho, e isso é algo que deixa marcas, sim, né? A gente já acompanhou situações que, embora o assédio tenha ocorrido há 2, 3 anos, as marcas ainda acontecem, né? E aí, ninguém perguntou, mas eu gostaria de trazer a questão do assédio sexual, que ele assume uma gravidade, uma crueldade maior, porque ele se dá de forma sorrateira, né? Às vezes até se diz, ninguém sabe, porque escolhe não acompanhar e não saber, e não é polarizado. Assim, mas a palavra de da vítima contra o agressor. Colegas, né, o DEJUR coloca isso num ambiente de trabalho, todos sabem, né, e do que está ocorrendo, mas opta por não saber. E a pessoa mais frágil a sofrer o assédio sexual são as mulheres e aquelas pessoas que assim se reconhecem. Por quê? Por causa da cultura e da mentalidade que temos de achar normal qualquer aproximação ou brincadeirinha que seja feita pelo homem, né? Pelo macho, porque é assim que a sociedade encara e minimiza essas aproximações e essas brincadeirinhas, porque se insere no imaginário e no universo machista da nossa sociedade. Então, isso acontece, sim, no âmbito do estágio, e muitas vezes, como reforçou o colega Gustavo, ainda mais são relegadas e são fazendo de conta que não acontece, ou até se tornar de uma gravidade tal que a pessoa se desvincula do estágio. Então, empresa concedente e instituição de ensino são partes essenciais para que se possa prevenir e
enfrentar situações de assédio e discriminação no estágio. Logicamente, com atuação contra a fraude, porque a fraude é um ambiente muito fértil, propício a que essas relações se degradem. Não sei se eu respondi, eu até acho que me excedi. Não, foi excelente, doutora Eliane. E já passo para o doutor Gustavo. É só fazer uma complementação. É interessante a pergunta, e eu acho que seria essencial mesmo as instituições de ensino, dentro dos seus departamentos de estágio, que acho que muitas delas possuem departamentos específicos, criarem esses canais de comunicação e, nos termos de compromisso, já escreverem alguma coisa relacionada à possibilidade de denunciar, de não estar satisfeito, nós temos um departamento aqui, uma pessoa adequada para ouvir suas reclamações, para estarem recebendo, obviamente, essas denúncias, né? E falar, não, e criarem um banco de dados para falar, esse lugar você não pode fazer estágio. Né? E aí você começa a separar o joio do trigo. Sim. Então, assim, é só uma questão de informação mesmo, criar dentro do departamento uma pessoa responsável por esse tipo de situação, colocar no termo de compromisso, né, esse canal de comunicação que o aluno pode ter direto com a pessoa, o e-mail, enfim, qualquer canal, e realmente chamar a instituição para participar desse processo de prevenção. Então, acho que sim, a Márcia fez uma boa pergunta e é uma ideia que me surgiu aqui agora. Eu esqueci sobre as cartilhas. A Cor de Igualdade tem cartilha, sim, de prevenção, de enfrentamento do assédio nos locais de trabalho, inclusive voltado também à questão da prevenção e enfrentamento do assédio sexual. E, recentemente, foi realizada uma oficina de como investigar essa questão e esse assédio sexual pelas dificuldades, né, que os colegas têm no seu local de trabalho, no seu local de atuação. Obrigada. Não sei se a gente tem alguma pergunta da plateia. Tudo bem, obrigada. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria me retratar com o doutor Tadeu, que eu não usei o pronome corretamente, tá? Doutor, me desculpe, doutor Gustavo. E os demais, boa tarde. Então, quando o senhor disse a questão do menor, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. A gente está com um estudante aí em que informação psicológica, a psique ainda não está, né, totalmente formada. Então, o que a gente tem aí? Temos o ensino médio profissional com um estudante que entra aí com 15, 16 anos, que vai ao campo de estágio. Aí, o que nos vem de questionamento? Será que suficiente? Porque o PPC, o projeto pedagógico de curso, exige, por exemplo, o estágio, de acordo com as diretrizes nacionais curriculares, né, dos cursos técnicos profissionalizantes, o estágio em determinadas profissões. E aí, esse estudante menor de idade, ao ir a campo, é suficiente a assinatura do responsável legal no termo de compromisso de estágio, para que ele vá a campo, permitindo ele ir? Qual que seria aí as orientações para a gente nessa questão? Bom, eu gostaria de colocar uma coisa, porque eu quero perguntar a vocês da CONAFRET. Por quê? O estágio no ensino médio não pode esquecer o que está posto na Constituição. E a Constituição permite o trabalho a partir dos 16 anos. E estágio é trabalho. Então, eu acho que é fraude um estágio de aluno do ensino médio com idade inferior a 16 anos, por exemplo. Então, no meu entender, né? Então, não é possível, e nós não estamos na seara da aprendizagem, que é uma exceção. Então, acho que precisamos, assim, justamente porque tem toda uma situação em que, ainda que tenha 16 anos, né, entre 16 e 18, qualquer trabalho
vamos dizer, tem a sua regulamentação, porque alguns tipos de trabalho são proibidos. E nós temos a Convenção 182, que trata das piores formas. Então, também aí não há se falar em estágio. Aí nenhuma autorização do responsável legal supre essa irregularidade, né? É a primeira vez que eu ouço essa pergunta. Então, realmente, porque aqui normalmente a gente trabalha mais com os estágios do ensino superior. Agora, como a doutora Eliane colocou, eu acho que desde que cumpra todos os requisitos previstos na Constituição e na legislação, é possível sim um estágio, porque, como o doutor Tadeu colocou, existe esse permissivo legal. Na nossa opinião, é uma excrescência. Não deveria existir, né, o estágio no ensino médio. Mas, se existe, como compatibilizar esse estágio com o restante da legislação? E, sim, eu acho que é interessante você se precaver com a assinatura dos pais, até no termo de compromisso, né? Para quê? Para que você tenha, não, quem está autorizando é o pai a fazer o estágio. Mas qual seria a idade? A partir de qual idade seria permitido diante do que foi colocado pela doutora Eliane? Será que, né, a partir dos 14 anos já seria possível, 15? Eu acho que é uma questão que a gente pode debater melhor, tá? Para tentar chegar num meio termo. E isso o grupo de trabalho faz. Tá? O nosso GT ele é aberto para esse tipo de discussão aqui no Ministério Público do Trabalho. Né? São várias as situações que nos chegam que a gente realmente não sei. Né? Isso daqui é muito casuístico, é muito específico, mas a gente tenta desenvolver uma orientação, uma opinião em cima aqui do trabalho do grupo. Então, é isso. Eu acho, sim, que é interessante pegar, e eu acho que tem que ver, como a doutora Eliane falou, qual que é o estágio que esse menor está desenvolvendo. O que é? É uma atividade perigosa, uma atividade proibida, uma atividade de escritório? Tá, mas uma atividade de escritório, o que ele está aplicando dentro do conhecimento que ele está obtendo na instituição de ensino, no local de trabalho? Está adequado? Não está adequado? Eu acho que, se a gente for por esses princípios, muitos problemas podem ser evitados. Muito obrigada. De nada. Bom, obrigado. Acredito, então, que, pelo avançar da hora, a gente encerra essa sessão. Agradeço muito a atenção de todas e de todos e passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Desculpa, é porque eu pequei. Eu não agradeci ao colega Jefferson pela oportunidade e também pela pertinência desse momento estar falando sobre o tema, porque nós estamos diante da comemoração de mais um ano de vigência da lei de estágio, e que não vem alterações, né? Se for para alterar, é para melhorá-la e não para piorá-la. Desculpa. E eu também gostaria de finalizar parabenizando, viu, Gerson? Realmente, um evento do porte que reúne o Procurador-Geral do Trabalho, a Subprocuradora, o Ministro do TST, colega Subprocuradora, você, colegas das instituições de ensino, realmente demonstra que essa questão do estágio é uma questão de grande importância para o Ministério Público do Trabalho e que realmente é algo que a gente tem que estar sempre discutindo, sempre avançando, sempre trazendo o tema à baila, porque senão fica esquecido ali e tal. Então, acho importante a continuidade desse tipo de evento e parabenizar toda a equipe aí pelo evento. Obrigado e parabéns. Agradecemos a mediação do Procurador do Trabalho, Dr. Renan, bem como as exposições da Subprocuradora-Geral do Trabalho, doutora Eliane, e do Procurador do Trabalho, doutor Gustavo Riso. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam online, através do nosso canal no YouTube
TV MTP e aqueles que estiveram presentes conosco nesse período da manhã aqui no nosso auditório. Teremos agora o nosso intervalo para almoço, retornaremos pontualmente às 14 horas com o painel 2, cujo tema é Estágio e Empregabilidade. Ótimo almoço a todos e a todas.